Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV. Hoje vamos falar de Aniquilação, o primeiro volume da trilogia Área X. Aniquilação é uma obra de ficção científica, é publicada em Portugal pela editora Saída de Emergência. Aliás, esta editora é a editora que mais publica fantasia e ficção científica em Portugal, como podem ver aqui pela minha coleção da Guerra dos Tronos. Também é publicada pela mesma editora. Eu contactei a editora, pedi-lhes alguns livros e eles não é que enviaram mesmo os livros e este foi um deles. Quero desde já agradecer o voto de confiança da editora Saída de Emergência. Vamos então à nossa análise de Aniquilação. É escrita por Jeff Vandermeer e este é o primeiro volume da trilogia Área X, como já tinha referido anteriormente. Os outros dois volumes são Autoridade e Aceitação. E do que é que fala esta obra? Houve um evento no planeta Terra e houve uma área do planeta que ficou isolada do resto do mundo, protegida por uma barreira invisível. Dentro dessa área, que é denominada de Área X, a fauna e a flora evoluíram de forma diferente, respeitam outras regras da evolução. Qual foi o acontecimento? Bom, isso não se sabe e está sempre envolto num grande mistério. 2 anos após esse acontecimento, foram enviadas várias expedições para estudar a Área X. E de tempos em tempos é enviada uma nova expedição. Esta expedição que nós acompanhamos é a 12ª desde o evento, que é composta por 4 mulheres. Uma psicóloga, uma antropóloga, uma topógrafa e a nossa personagem principal, uma bióloga. Havia também uma quinta personagem que era uma linguista que acabou por desistir mesmo antes de entrar para a Área X. Todas as outras expedições antes desta ou desapareceram, ou os seus elementos cometeram suicídio, ou viraram-se uns contra os outros. Está sempre tudo envolto num grande mistério. As nossas 4 protagonistas descansam num acampamento que já tinha pertencido a uma expedição anterior. No mapa elas têm vários pontos de referência, um deles sendo um farol abandonado. Mas deparam-se com uma torre ou um túnel que sai do chão e essa estrutura não está presente em nenhum dos mapas que lhes foi dado. Portanto, elas ficam sem saber se aquela estrutura é recente ou se foi omitida pelos seus superiores. A torre, no seu interior, tem umas escadas em espiral que vai até o interior da Terra. Decidem entre elas investigar a torre. E é aí que tudo corre mal. E o autor, logo nas primeiras páginas, lança-nos alguns mistérios e algumas pistas, tudo para criar um ambiente de grande suspense e de grande tensão. Por exemplo, as pessoas que vão para a Área X não podem levar tecnologia atual. Não podem levar câmaras de filmar, não podem levar rádios, não podem levar telefones, nem uma calculadora. Nesta expedição, na 12ª, elas levam algumas armas, que já são bastante antigas, alimentação, alguns mapas antigos que foram criados pelas expedições anteriores, com alguns pontos de referência importantes. Levam também com elas algumas máscaras de gás, uma máquina fotográfica analógica para poderem tirar fotografias, mas de resto não levam mais nada. Levam um caderno e uma caneta para poderem escrever tudo o que veem na Área X, mas há uma regra, elas não podem ler os diários umas das outras. Tudo o que escrevem no diário é apenas para elas e para os cientistas e militares que estão fora da expedição poderem analisar. Portanto, os outros elementos não podem ler os diários umas das outras. Outro fator muito importante é que nós nunca chegamos a saber o nome próprio das personagens. Nem elas sabem o nome próprio umas das outras. Isto foi uma regra que foi imposta no treino delas pelos militares e pelos cientistas que fazem parte do departamento que estuda a Área X e foi-lhes dito que não podiam revelar os próprios nomes, porque tudo o que é de cariz pessoal fica fora da Área X. Ali têm que se concentrar apenas no seu trabalho e não podem partilhar umas com as outras os seus pensamentos nem as suas experiências pessoais. A única peça de tecnologia que elas levam é uma pequena caixa preta com um buraco transparente no meio. Supostamente esse buraco é uma luz. Se a luz ficar de cor vermelha, elas têm que sair imediatamente do sítio onde estão, porque correm perigo. Agora, como é que a caixa funciona e porque é que faz aquilo, é mais um dos mistérios que o autor nos apresenta. Como já tinha referido anteriormente, a bióloga é a nossa personagem principal e nós vemos a história pelos seus olhos, porque supostamente este livro é o diário que ela escreveu nessa expedição. Portanto, tudo o que nós vemos é pelos olhos dela e a protagonista está sempre presente em todos os acontecimentos. Muito interessante também é que ela, neste diário, escreve sobre o seu passado e aí conseguimos perceber os motivos que a levaram a oferecer-se para esta expedição. E até certo ponto nós começamos a perceber que aquilo que foi dito aos elementos desta expedição não foi inteiramente verdade. Ou seja, foi omitida muita informação e muitos elementos importantes. O que deixa a bióloga num clima de paranoia, não só pelo sítio onde estão, a Área X, mas também paranoia pelos elementos
da expedição, principalmente pela psicóloga que é a líder do grupo e sabe mais do que aquilo que aparenta. Logo nas primeiras páginas o autor enche-nos de mistérios, de dicas, de pistas que nos deixam bastante curiosos e criam um clima de suspense bastante pesado. Nós vemos as coisas na primeira pessoa, pelos olhos da bióloga, portanto, torna-se às vezes frustrante haver muitos mistérios e muitas pistas sem terem resolução. Mas isso é interessante porque parece que estamos mesmo dentro da área X. Nós somos a bióloga e a informação vem a conta-gotas. Torna-se frustrante, sim, mas isso é que é o interessante, porque a nossa cabeça começa a vaguear em teorias da conspiração e se vocês falarem deste livro com outra pessoa que já o tenha lido, de certeza que ela vai ter outras teorias diferentes da vossa. E a cada página que nós viramos, não sabemos se vamos encontrar mais um mistério ou a resolução para o mistério anterior. Eu achei esse aspecto do livro muito interessante. É um ponto de vista muito diferente. Em comparação, eu posso comparar este livro com a série de televisão Lost. Não sei se alguns de vocês eram fãs ou seguiam, mas há muitos elementos-chave dessa série que são muito parecidos com este. Claro que a história do livro, parece-me a mim, vai noutro caminho diferente, mas há certos elementos que são semelhantes. Por exemplo, existe um farol tanto na série como no livro. Naquela área que está isolada do mundo por uma barreira invisível, no caso de Lost é uma ilha, aqui é uma área do planeta que também está isolada por uma barreira invisível. Já houve pessoas na ilha do Lost a viver lá e aconteceu-lhes algo muito grave e os novos elementos não sabem o que aconteceu. Aqui acontece mais ou menos a mesma coisa. Naquela área X já lá viveram pessoas, já houve várias expedições e algo muito errado acontece sempre e os novos elementos nunca sabem o que foi ou o que é que lhes poderá acontecer a eles. Aqui na área X existe um monstro num pantanal que faz uns barulhos estranhos. No Lost também existe um monstro, neste caso é feito de fumo, que também faz um som muito característico. Portanto, esses elementos e esse clima de suspense e mistério que existe no Lost também existe aqui. É a comparação mais direta que eu consigo fazer para vos tentar explicar o que é que se passa neste livro. Claro que é dizer pouco, porque só lendo o livro é que vocês vão perceber o nível de paranoia com que vão ficar e com que estas personagens têm que viver diariamente. Este livro arrecadou montes de prémios. A vossa cabeça vai explodir de perguntas e questões e já está em pós-produção um filme sobre este livro. Tem como protagonista Natalie Portman, a bióloga. A psicóloga vai ser interpretada pela brilhante Jennifer Jason Leigh, que foi nomeada ao Oscar por o filme de Hateful Eight, e o filme é realizado por Alex Garland, o argumentista de filmes como Ex Machina, 28 Dias Depois e Judge Dredd. Portanto, eu penso que está em boas mãos. O que eu aconselho é que leiam o livro antes do filme, porque é impossível um filme de 2 horas, 2 horas e meia, resolver e apresentar os mistérios que são apresentados neste pequeno volume. O filme com certeza vai cortar muita coisa importante e não vai criar o clima de mistério, de suspense e de paranoia que este livro consegue criar. Portanto, aconselho, leiam primeiro o livro antes de sair o filme. Onde é que vocês podem comprar o livro? Bom, vocês podem comprar este livro em muitas livrarias e muitas papelarias, porque o livro até é bastante popular. Mas eu aconselho que passem pelo site da saída de emergência, porque o site é bastante completo. Por exemplo, vocês têm a opção de poder ler algumas páginas dos livros, deste inclusive. Existe lá uma opção que vocês podem ler algumas páginas e existe outra opção muito importante e muito interessante. Por exemplo, vocês estão à procura do livro da Guerra dos Tronos, mas não sabem quais é que são os livros da coleção ou quantos é que são. Portanto, vocês na parte lateral da imagem do livro têm uma pequena opção. Se clicarem lá, vocês vão ver a lista de todos os livros que pertencem a essa coleção. E assim é mais fácil de não perderem nenhum capítulo e de saberem a ordem pela qual devem ler os livros. Acho que são 2 elementos muito importantes que existem no site e que fazem a diferença. Eu, enquanto espero pelo segundo volume desta trilogia, vou explorar a área X, matar a minha curiosidade, a ver se descubro mais qualquer coisa. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Bons filmes, bons jogos e boas leituras.